Fiquem felizes, gente, porque perspectiva não precisa ser um drama na vida de ninguém, né? Apesar de ser um drama na vida de quase todo mundo, eu percebo como o desenhista foge dessa aula, porque às vezes teve essa aula e não achou muito, né? Não entendeu direito, assim. Obrigada, Marco Antônio. E então hoje é o dia da libertação, é o dia que você vai se libertar desse problema. E quem pinta quadros, gente, principalmente quem pinta paisagens, eu percebo que peca muito na questão de perspectiva, mas perspectiva não precisa ser um assunto chato, pelo contrário, depois que a gente assimila várias coisas, você nem precisa ser um expert de perspectiva para conseguir fazer um desenho ou uma pintura que consiga transmitir essa profundidade toda que a perspectiva exige, e fica mais bonito, sim, fica mais agradável quando a gente entende um pouco de perspectiva. Então hoje você vai ser salvo. Hoje você vai encontrar seu ponto de fuga. Deixa eu dar alguns recados, gente. Essa semana ainda, talvez na sexta-feira, eu já abro as inscrições para o próximo desafio. É o desafio 2, gente. É a segunda versão. É o desafio 2.0 do Você é a Sua Arte. Quem participou do passado já sabe como é que funciona. Você entra lá no grupo do Telegram, etc. Mas não abriu as inscrições ainda. Eu vou avisar quando for abrir as inscrições. Talvez seja já nessa sexta-feira, mas eu aviso todo mundo. Vai continuar sendo gratuito. Esse desafio eu modifiquei algumas coisas dessa vez, vão ser menos tarefas, para ninguém ficar aí desesperado que não conseguiu cumprir as tarefas. Então, continuam sendo 7 dias de desafio, mas vão ser 3 tarefas ao longo dos 7 dias e vai ter vários diferenciais aí. Eu vou trazer psicóloga para fazer live junto, aluno, a gente vai discutir sobre uma série de questões, vai ser muito legal, é a versão melhorada do desafio Você é a Sua Arte, tá? Quem se inscreveu no passado vai ter que se inscrever novamente, mas não se preocupem que eu vou avisar isso, beleza? E hashtag adorei, isso aí. Pessoal, é o seguinte, essa live não vai ficar gravada, ela não vai ficar gravada, então fica aqui até o final, porque é bastante conteúdo que eu tenho para passar, eu vou fazer de tudo para eu cumprir essa 1 hora aqui com muito conteúdo, então você que já tá com o caderninho, já tá acostumada a anotar as coisas da live, fiquem espertos, porque depois dessa live vai dar um upgrade na vida de desenhista e de pintor de vocês. Vocês vão falar assim, meu Deus, mas por que eu não aprendi isso antes? Eu ia ter melhorado muito. Muito mesmo. Por perspectiva não é um bicho de 7 cabeças, tá, galera? Não é simples, eu não vou mentir pra vocês, que não, é super fácil de assimilar. Não. Mas o que eu pensei em fazer na live de hoje? Explicar de uma forma que torne simples esse raciocínio. A partir disso, vocês praticarem, lógico, porque tudo no desenho e na pintura começa no simples e você pode complicar muito a sua vida e o seu estudo. Mas você precisa dar o primeiro passo, né? Aprender a caminhar para depois sair correndo. Então vamos bem por partes, eu vou explicar bem do início de um jeito diferente. Eu percebo que perspectiva, todo professor ensina a mesma aulinha de perspectiva e ninguém entende. E eu ficava indignada com isso, eu falava, meu Deus, mas todo mundo ensina que existe um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3, mas ninguém entende como é que faz isso na prática. Então hoje, que nem eu falei, é o dia da sua libertação, é o dia da salvação, você vai ser salvo. E o que eu quero falar para vocês é que eu só aprendi um pouco de perspectiva quando eu assumi que eu precisava dela. Chega um ponto, você fala assim, puxa, eu preciso disso para melhorar meu desenho e minha pintura. Tá bom, mas dá para melhorar muito. E às vezes é um detalhezinho tão pequeno, mas a diferença é tão enorme que não tem por que você não ficar mais profissional nisso. Não tem por que você não assistir essa live de hoje. Aproveita que ela é gratuita. E se você pinta paisagens, então, meu Deus, como vão melhorar seus quadros, tá bom? É o seguinte, gente, a primeira vez que a gente vai procurar um ponto de fuga, a gente nunca esquece, né? Porque a gente não acha, né? Que se já aconteceu isso com vocês, coloque assim, hashtag comigo já. Você foi procurar o ponto de fuga e foi, cadê esse desgraçado que não está aqui na minha folha, que não tô vendo ele aqui, não é nada óbvio, eu não consigo encontrar, não sei desenhar perspectiva. Então relaxa, porque não necessariamente você precisa encontrar ponto de fuga para você conseguir desenhar com perspectiva. Existe uma forma de fazer isso de forma intuitiva, sem ser tão matemático no esquema. Mas
se você acha, né, que não leva jeito para matemática, você pensa assim, perspectiva é coisa de geometria, é coisa de matemática, eu não gosto disso, eu gosto de mexer com tinta. Sim, gente, mas entendam que sempre a arte é a união de uma técnica com suas emoções e tudo que você quer transcrever para o papel. Então, um bom desenhista, ele precisa passar por uma partezinha técnica, por mais básica que seja, e depois deslanchar do jeito que quiser, intuitivamente, etc. Mas assim, a gente tem algumas coisinhas que a gente precisa entender. Mas eu vou explicar. Nessa live aqui, tem todos os tópicos aqui, ó. O que eu ia falar antes é que chegou um momento, eu falei, não, chega, eu preciso aprender isso. E aí aprendi e arranjei uma forma de explicar para vocês da melhor forma possível. Eu vou falar para vocês o seguinte, primeiro tópico, por que a gente aprende errado a perspectiva? Segundo tópico, o que é um ponto de fuga? Onde vive ou que come o ponto de fuga? E por que você precisa fazer as pazes com o ponto de fuga, tá? 3, por que você precisa entender de perspectiva para desenhar e pintar? Eu tenho certeza que muitos de vocês vão melhorar. O próximo quadro que vocês forem pintar já vai ser outro quadro, tá? 4, erros comuns de perspectiva que eu vejo todo dia a gente cometendo. E 5, o que você pode fazer para melhorar a perspectiva no seu desenho e na sua pintura de forma imediata, assim. São dicas bem ótimas que eu separei, tá? Então não saia daí, a live não vai ficar gravada e nós vamos começar agora. Por que a gente aprende errado a perspectiva? É o primeiro tópico. Isso volta lá para a nossa infância, gente. A nossa infância funciona assim. O que a gente desenhava quando a gente era criança? Uma casinha, né? A gente desenhava uma casinha e um cubo. Deve ter acontecido com vocês já de estar na escola. Vou começar a desenhar, vamos lá. Você tá lá na escola e alguém chega pra você e fala assim, eu sei um jeito super massa de fazer um cubo tridimensional. Aí a pessoa faz assim, ó, vê se você já fez isso, depois bota a hashtag eu já. Vê se você já fez isso. Pra desenhar um cubo, vamos ver se vai aparecer aí. Tá aparecendo, né? Para desenhar um cubo é só fazer assim, você faz um quadrado, depois outro quadrado, quem já se identificou, e depois junta as perninhas, não é assim? Certo? Errado, gente. Super errado. Isso é tão errado que eu vou até fazer assim, para ninguém achar que eu fiz isso de propósito achando que tá certo. Isso tá errado. Se você já fez isso achando que tá certo, dá um hashtag eu já, tá? Por que isso tá errado? Quando um desenho tem perspectiva, significa que ele tem altura, largura e profundidade. Quando a gente tem profundidade num desenho, as linhas elas vão ou indo num mesmo ponto ou se afastando no mesmo ponto. O que acontece? Uma regra básica do desenho que todos vocês têm que fazer, todos. Tudo que está mais próximo é maior, ou seja, tudo que está mais distante é menorzinho. O que acontece com o cubo? Claro que eu tenho um cubo, né, aqui, gente, para mostrar para vocês. Isso aqui está mais próximo de você, então ele é maior. Isso aqui está mais distante, ele é menor, né? Se ele fosse transparente e vocês conseguissem ver esse fundo aqui, ele seria um quadrado menorzinho do que esse aqui, tá? Então, como é um cubo? Vamos começar corrigindo essa infância errada. Como que seria um cubo certo? Você precisa só de um ponto de fuga. Eu já vou falar sobre ponto de fuga, tá? Eu só vou dar o exemplo primeiro de como seria um cubo mais correto, digamos assim. Você sim, começa com um quadradinho aqui bem bonito e aí você estipula um ponto de fuga aqui. Aqui vai ser meu ponto de fuga. Para você estar espelhado, então tudo que eu escrever vai ser invertido, mas tudo bem, né? Ponto de fuga. Aí aqui sim, você liga as perninhas. Vamos lá. Vamos ligar nesse cantinho aqui. Quem sabe faz ao vivo. Faz um monte de linha torta. Vamos lá. Liga aqui. Tá dando pra ver? Sim. Ok. Liga nesse outro aqui. Né? E aí faz assim, ó. Assim e assim. Se você está desenhando junto comigo, parabéns. Você acabou de, né, se libertar do cubo que você achava que era tridimensional, mas não era. Isso sim é um aspecto de cubo tridimensional, tá? Por quê? Porque essa face aqui, ela tá mais próxima.
Então ela é maior. E a face de trás, cadê? A gente pode desenhar ela aqui, ó. Aqui e aqui, como se fosse mais ou menos aqui. Olha a diferença de tamanho, gente, de área, né, de volume, dessa aqui e da que tá atrás. É bastante diferença. Eu até rabisquei o cubo que tava aqui, mas enfim, vou fazer um errado aqui de novo, só para ter como referência, para quem tá entrando agora. Esse é o cubo que a gente fazia errado na infância e você não vai usar isso nunca mais na sua vida, tá bom? Esse aqui. Vamos dizer que você quisesse, sei lá, um outro aspecto, um outro jeito de enxergar o seu cubo. Vou fazer mais um exemplo aqui. Quadrado, dessa vez eu coloquei meu ponto de fuga em cima, ó. Tá? De novo, as linhas. Por isso que eu falei que tem linhas que vão ir de encontro e linhas que vão estar se afastando, tá? Aqui, né? Aqui, mais ou menos. E aqui temos um cubo de outra forma, digamos, né? Ok, e eu usei para tudo isso só um pontinho de fuga. Tá meio torto, gente, mas é porque é ao vivo, né? Sabe como é que é? Vamos lá. O que mais que a gente faz errado na nossa infância? A gente desenha a tal da casinha. Como que funciona a tal da casinha? A gente vai, eu vou desenhar uma casinha. Aí você desenha assim. Quem nunca desenhou uma casinha, né? Não existe uma pessoa que nunca desenhou uma casinha. Essa é a casinha, vamos fazer uma porta da casinha aqui. A casinha, né? Com a chaminé aqui. Essa é a casinha. Aí quando você acha que tá evoluindo, tá dando pra ver aí, né, galera? Vou botar mais perto aqui, vai ficar mais bonito. Quando você acha que tá evoluindo na casinha, quando você é criança, aí a gente faz assim, ó. Não, mas olha, tem uma forma muito mais massa de dar perspectiva pra casinha. Aí você faz assim, né? Assim, né? Quem já? Fala, eu já. Nossa, super tridimensional a minha casinha. Gente, isso também tá errado. Show, casinha errada, tá? Não é assim que faz a casinha. Deixa eu baixar aqui meu coisa. Vamos supor, já vou explicar ponto de fuga, tá, gente? Só tô dando alguns exemplos pra vocês. Vamos supor que aqui é minha linha do horizonte, tá? Aqui eu quero fazer minha casinha, vou colocar 2 pontos de fuga agora, ó. Ponto de fuga 1, ponto de fuga 2. Já vou explicar ponto de fuga. Aqui, vou começar só com uma linha assim, ó. Tô vendo minha casinha meio de lado, né? Eu vou pegar esse ponto de fuga e vou fazer assim. Pra cá, parar de assoviar, né? E aqui... Se vocês usam régua, gente, pra fazer isso, vai dar uma chibatada em vocês. Porque não é pra usar régua. Vocês têm que treinar a linha de vocês, mão livre. Combinado? A partir de hoje, régua só pra levar chibatada. Ok. Aqui uma linha paralela. Olha só que legal. Vou fazer uma calcinha. Deixa eu ver. Aqui... Aqui vou precisar de mais uma linha, ó. Do ponto de fuga sempre saem linhas radiais. Aqui. Olha só, alguém já identificou minha casinha aqui? Por que essa parte da casinha tá maior? Porque está mais perto de mim. E aí aqui, de forma bem simples, eu tenho com 2 pontos de fuga uma casinha um pouco mais profissional. Se a gente soubesse fazer isso no colégio, nossa, ia tirar muita onda, né? A gente fala assim, nossa, eu sou muito fera. Vamos... Meu Deus. Vamos voltar para as explicações. Quem sabe faz ao vivo um monte de caca. Vamos lá. Quando algo está em perspectiva, gente, sempre vai ter linhas verticais no seu desenho e linhas inclinadas que ou estão indo numa mesma direção ou estão se afastando. Tudo que vocês forem desenhar a partir de hoje, olhem e vejam se as linhas estão todas paralelas, as verticais, horizontais. Se tiver tudo muito paralelo, é porque está faltando profundidade. É porque em algum aspecto ali da profundidade da perspectiva do seu desenho você pecou. Mas tudo bem, é fácil sua mão está na frente do desenho, acho que já... Depois
Gente, depois eu vou dar um jeito de desenhar melhor para vocês verem, tá? É que o comentário chega meio atrasado. Mas vamos lá, vai dar certo, continua aqui comigo. Qual que é o grande drama do desenho? O mundo é tridimensional. Eu sei, fala assim, mas tudo é 3D. Tudo que a gente enxerga tá na terceira dimensão. Isso quer dizer que existe uma altura, existe uma largura e existe uma profundidade. Como que a gente representa isso? Vocês vão conseguir, nossa mente, o nosso cérebro precisa de uma imagem mental para a gente captar determinadas coisas. Mas, deixa eu botar outra folha aqui, peraí. Vamos botar outra folha aqui. Vou deixar isso aqui. Eu vou representar para vocês, de uma forma bem simples, o que é o 3D. O 3D é uma altura, vou fazer assim para vocês verem. Vou fazer assim, ó, que daí... Será que vocês conseguem ver? Tem que ser o contrário, né? Uma altura assim, vou representar assim, ó. Tudo bem vocês não estarem vendo, às vezes, o que eu tô fazendo, depois eu tiro a mão, vocês conseguem ver. Isso é uma altura. Vamos chamar ela de X. Ai, matemática cheia de X e Y. Aqui vamos chamar de largura. Ou comprimento, sei lá. Ok. Que nem a cruz, né, gente? A cruz, ela é bidimensional. Ela é uma simbologia muito simples de um horizonte com um vertical. Vamos lá. Isso que vamos chamar de Y. Y. Ok? E aqui eu vou representar numa folha, que uma folha bidimensional, ela é 2D. Não tem como eu fazer no desenho algo inclinado para frente ou para trás, num plano tridimensional, né? Eu vou ter que tentar representar isso no próprio desenho. Então, eu vou ter que botar um Z aqui. O que seria o meu Z? Seria tipo isso, ó. Eu não sei se nesse desenho que eu fizer aqui, vocês vão conseguir identificar exatamente o que eu quero dizer, mas a grande questão é que um desenho, ele precisa conseguir representar 3 dimensões, esse é o Z. Mesmo sendo, deixa eu botar mais perto aqui, mesmo sendo um papel de 2 dimensões. Vocês conseguiram entender? Esse Z, ele representa como se fosse o 3, ó. Aqui eu tô 2D na cruz e esse Z, ele representa algo atravessando, assim, como para dar a sensação de que aquilo tem uma profundidade, tá? Isso é muito importante entender, porque perspectiva, muito mais do que matemática, você entender ponto de fuga, esse tipo de coisa, você compreendeu o porquê que tem que existir um ponto de fuga, ou como eu faço para representar um 3D num 2D, tem alguns truques assim, só que se você assimilar isso no seu cérebro antes, vai ficar muito mais fácil, tá? Vamos lá. Regra, para você escrever no seu caderninho. Essa é aquela que você escreve e coloca no espelho do seu banheiro, sabe? Tem várias dessas já. Mas vocês vão escrever assim: as linhas que vêm ou que vão para o ponto de fuga, elas nunca vão ser linhas paralelas. Lembra no começo? Vocês já vão entender isso. Lembra no começo que eu falei, ó, sempre vai ter linhas paralelas e linhas que vão estar ou indo para uma direção ou se afastando. Essas são as linhas que indicam profundidade no desenho. Não vão ser as paralelas, assim ou assim, vão ser as linhas que estão convergendo, não vou falar difícil, vou me embananar aqui. Elas estão indo para o mesmo ponto ou saindo do mesmo ponto, tá? Quando eu desenhei a casinha, cadê nossa casinha? Vocês perceberam que aqui tem linha paralela, ó, uma linha paralela, uma linha paralela. A linha do ponto de fuga é uma linha que tá abrindo, ó. Ela abre ou ela fecha, depende do seu ponto de vista, né? Se ela tá fechando, ela vai se encontrar em algum momento do mundo nesse ponto de fuga. Por que às vezes a gente não encontra o ponto de fuga no nosso desenho? Porque às vezes ele tá fora do desenho. É por isso, é porque às vezes o ponto de fuga ele tá num lugar que você pode procurar o que for na sua folha, na sua foto, ele não vai estar ali. Aquelas linhas que estão assim, indo para uma mesma direção ou se afastando, né, tanto faz, elas vão, ó, por exemplo, se elas estão indo, elas vão indo, ó, se encontraram aqui fora da tela.
quer dizer que meu ponto de fuga está fora dessa tela. E é por isso que às vezes a gente não acha esse ponto de fuga, porque ele simplesmente às vezes não está ali, ok? Eu vou desenhar para vocês agora um croquis bem simples, tá? Para vocês assimilarem essa questão de inclinação de linha quando é o ponto de fuga. E na sequência eu já vou falar exatamente o que é o significado mesmo desse ponto de fuga, tá? Tá dando para acompanhar? Tá, né? Vamos lá. Vamos desenhar o famoso quartinho. Vamos lá. Eu tenho aqui um fundo de parede. Opa, vamos fazer uma linha reta, né? Professora de desenho tem que fazer linha reta. Ok. O meu ponto de fuga vai estar aqui, que eu vou imaginar que eu sou uma pessoa que estou de pé nessa sala. Ponto de fuga tem muito a ver com a posição do observador, tá? Vamos lá. Repete o que tem que anotar. Ai, meu Deus. Vamos lá. As linhas do ponto de fuga nunca serão paralelas entre si. É isso que eu falei para vocês anotarem, tá? Aqui desse ponto de fuga vai sair um monte de linhas, ó. As linhas do ponto de fuga, elas não são paralelas entre si, Thelma, porque elas são sempre um raio, assim. Vamos voltar para a nossa infância quando a gente desenhava um sol. Lembra que isso a gente desenhava certo, gente? Nossa, a gente desenhava muito certo, sol. Era um círculo, ó, aqui, ó. E a gente fazia assim, né? Ó, tudo radiando, são os raios do sol. Os raios do sol representam de forma perfeita um ponto de fuga. Porque as linhas que saem do ponto de fuga, elas saem exatamente nesse sentido. Elas saem do mesmo ponto, abrindo, e elas não são paralelas entre si. Elas sempre vão se distanciando cada vez mais, tá? Que nem eu tô fazendo aqui, ó. Tum, pra cá, pra cá. Vamos imaginar que isso aqui é um quarto, tá? Vocês já vão entender melhor. Se essas são as linhas do ponto de fuga, que elas não são paralelas, elas são linhas que estão se afastando uma das outras, tá? Isso quer dizer que as próximas linhas que eu tenho que fazer são linhas paralelas. Olha só que legal. Aqui eu vou fazer o fim do meu quarto, eu quero que ele termine aqui. Isso é uma linha paralela. Aqui eu vou fazer o outro fim. Aqui eu vou fazer o chão. Ih, deu errado aqui. Vou fazer aqui mais certo, né? Pra ficar bonitinho. É que eu tô vendo de revesgueio, que nem diz aqui no Paraná. Ok. Vamos fazer assim. Aqui é meu teto. Meio torto, né? Mas dá pra entender. Isso aqui é a parede do fundo. Isso aqui é chão. Tá? E por que o ponto de fuga é útil, gente? Por que ele não pode ser o seu inimigo? Se eu quiser colocar um tapete aqui, um quadro nessa parede e um lustre aqui, olha só como é fácil. Eu vou radiar um monte de linhas aqui, um monte. Vem luz, como se fosse luz solar. Aí aqui eu quero que meu tapete comece aqui. Olha só essa linha horizontal, ela vai ser paralela com a outra, ó. Aqui tá meu tapete, ó. Isso é um tapete que respeita a perspectiva. Olha que bonito. Por quê? Porque lá é menor, aqui é maior. Vamos fazer isso aqui no tapete para dizer que é um tapete. Tá? E como que eu sei que tamanho que ele tem que ser, né? Usando essas linhas aqui. Vou pôr um quadro na parede agora. Aqui. Se essas linhas estão se afastando, elas são as linhas do ponto de fuga, que elas não são paralelas. E agora eu vou colocar linhas paralelas aqui, ó. As linhas, elas vão ser ou na vertical ou na horizontal, depende, né? Ó, botei um quadro na parede aqui, ó. Olha que perspectiva mais bonitinha. Aqui, desse outro lado, eu vou colocar dois quadros, ó. Um aqui e outro aqui. Tudo bem que isso aqui é só um esboço, um croquis. E isso aqui é uma perspectiva básica, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem como o ponto de fuga é útil. Aqui vou pôr um lustre, ó. Quem de vocês já foi desenhar um ambiente interno e se deparou com esse tipo de problema? Isso aqui pode ser uma janela, ó, né? Se não quiser fazer um quadro, pode ser uma janela. Tá certo? Deu para entender mais ou menos? Isso aqui é perspectiva básica e é uma aulinha que meio que todo mundo dá. Mas o mais importante é vocês entenderem assim. Vamos lá, por que o ponto de fuga se chama ponto de fuga? Em inglês, ponto de fuga é vanishing point. O que é vanishing point? Vocês conhecem o Vanish, que é o produto de limpeza, aquele que faz sumir as manchas.
O nome vanish, em inglês, significa sumir, desaparecer, fazer, tornar inexistente. Então, vanishing point, em português, foi traduzido como ponto de fuga, porque ele foge de nós mesmos. Ele vai para longe, é um ponto que geralmente está distante, tal como o Sol. O Sol sempre vai ser um ponto de fuga, porque perspectiva não é só para você desenhar as coisas com profundidade e com perspectiva, é para você encontrar também a sombra da luz. Hashtag adorei, quem adora pintar vai falar assim, meu Deus, salvou minha vida, eu vou conseguir descobrir que sombra que faz a árvore que está ali, eu vou conseguir descobrir que sombra que eu projeto no chão, tudo isso de forma intuitiva ou matemática, tanto faz. Se você tiver um bom raciocínio, você nem precisa entender de nada de matemática para conseguir entender assim. Então o Sol, essa é outra coisa que vocês podem anotar. O Sol é sempre um ponto de fuga. É a origem das linhas da luz. Vocês que são meus alunos sabem que luz não faz curva, né? Luz não faz curva. Luz é um ponto de fuga que vem dessa fonte de luz, que pode ser o Sol, que pode ser uma lâmpada na sua casa, que pode ser um poste de luz. Vou dar um exemplozinho aqui bem rápido, para eu não demorar muito, senão eu vou ter que duplicar essa live aqui. Vamos tirar isso aqui daqui. Não precisa mais desse. Vou dar um exemplinho. Um exemplo bem bonito. Então, perspectiva não é só para desenhar coisas tridimensionais, gente. É para você achar o ângulo da sombra também. Vou desenhar aqui, ó. Vocês vão entender. Eu vou desenhar um poste. Certo? Vamos ver como é que eu vou fazer esse poste. Vamos dizer que aqui tem uma lâmpada, né? Nesse poste aqui. Deu para entender mais ou menos que isso é um poste? Ficou meio brega, né? Lembrem de quando a gente era na infância? Aquilo tá emitindo raios de pontos de fuga, raios de luz que não fazem curva para tudo quanto é lado, tá? Para tudo quanto é lado isso aqui tá emitindo uma luz. O que acontece se tem uma pessoa andando, por exemplo, aqui assim, ó. Vamos dizer que tem uma pessoa aqui, andando. Aqui. Ó, gente, fiz uma pessoa bem nada a ver, mas dá pra ver que é um poste e uma pessoa, tá? Pelo menos é o... O que acontece? Aqui, olha só, que poderia ser complexo isso, mas não é. Isso aqui, a base desse poste aqui, é um ponto de fuga, ó, ponto de fuga. E aqui a luz sempre vai ser um ponto de fuga também. Então, vou colocar a luz como ponto de fuga 1 e isso aqui como ponto de fuga 2. Como a luz não faz curva, tá dando pra ver aí, né? Como a luz não faz curva, o que acontece? A luz ela vai aqui, ó as linhas do ponto de fuga, ó. Quando chega aqui, nessa cabeça aqui, chegou aqui, deixa eu fazer mais forte aqui para vocês conseguirem identificar a pessoa aqui. Ela não consegue atravessar a pessoa, e é por isso que a gente projeta a sombra, né? A luz ela bate aqui e vai iluminar a pessoa, mas ela não vai ultrapassar esse espaço. Então vai existir uma linha bem tangente aqui a essa pessoa e essa linha vai terminar no chão, tá? Então aqui, ó, não passou, não passou, não passou, não passou, né? E tal, não passou, aqui passou. O que acontece? Aqui tem um chão, né? Aqui vamos fazer um ponto de fuga batendo para tudo quanto é lado também, porque ponto de fuga é aquele negócio que dispara para tudo quanto é canto, né? Ok, ponto de fuga. Qual que vai ser a sombra dessa pessoa, gente? Vai ser a intersecção do ponto de fuga 1 com o ponto de fuga 2. Então aqui, mais ou menos assim, a sombrinha da pessoa, essa é a parte do chão que vai ter sombra, ó. Olha que legal isso, gente, né? Porque a luz não conseguiu atravessar ele e chegou até aqui. Então é a intersecção dos pontos de fuga. Aqui vai iluminar, vai iluminar, vai iluminar, vai iluminar tudo ao redor. Mas vocês percebem que é um croquis simples que eu fiz? E ele resolve muita coisa na nossa pintura, principalmente. A partir de hoje vocês vão analisar o seguinte, a partir de hoje vocês vão estar andando na rua, vai estar o sol a pino, vocês vão olhar para a sombra de vocês embaixo e vocês vão saber que o sol é um ponto de fuga, que a linha da luz ela bate em você aqui, por exemplo, raspando, ou bate aqui no meu ombro raspando e projeta uma sombra exatamente naquele ângulo que cruza com o chão.
Por isso que quando tá no pôr do sol, que o sol tá bem baixinho lá embaixo, a sombra das árvores é comprida. Vai dizer, a gente sempre repara isso, sempre acha bonito, mas a partir de hoje tentem olhar com um olhar de desenhista, assim, um olhar matemático sobre essas sombras projetadas no chão. Então, perspectiva não é só você desenhar as coisas com profundidade, né? Que é aquele Z que eu mostrei. Onde é que tá? Enfim, quem tá acompanhando, tá acompanhando. É você também saber projetar essas sombras, tá? Então, assim, por que você precisa entender de perspectiva para desenhar e pintar? Você precisa sempre achar esses pontos de fuga? Não, você consegue fazer isso de forma intuitiva. No meu curso de desenho, eu sempre falo que para desenhar bem, você tem que treinar a sua visão. Aí o aluno fica assim, mas como assim? E eu falo, gente, a forma como a gente olha para as coisas no dia a dia é um treino diário que a gente não pode passar batido. Né? Você não pode deixar uma sombra passar batido e não tentar raciocinar de onde que veio aquela projeção de sombra. Ou tentar olhar uma mesa, por exemplo, ali, aqui vocês não estão vendo, mas eu tenho uma mesa ali aqui no meu ateliê. Se eu fosse desenhar essa mesa agora, olhando ao vivo para ela, que inclinação que tem cada linha, e aí eu já vou saber, sem saber ponto de fuga nem nada, eu já vou saber que duas linhas vão ser linhas que vão estar indo para o mesmo ponto, e eu vou ter as outras linhas que vão ser paralelas, ou na horizontal ou na vertical, não sei. Mas essa é a grande sacada, mesmo sem saber perspectiva e pontos de fuga, só pelo olhômetro, se você praticar bastante desenho em plein air, que é ao vivo, olhando assim, fazendo assim, ó, olha só que interessante, ó, deixa eu medir aqui a inclinação desse cavalete, ó, não é vertical, isso aqui seria vertical, o cavalete é levemente inclinado, então tudo a gente consegue medir inclinação. Você vai perceber que existe um padrão de ser das linhas, que vão ter linhas que vão estar indo para um mesmo ponto, e aí você consegue achar o ponto de fuga até se você quiser, depois de fazer o desenho. Eu acho até mais fácil, mas é porque eu tenho uma boa observação, um bom treino, um olhômetro, digamos assim, de desenhista, tá? Hashtag adorei, ok? Então você consegue treinar a sua visão. Desenhe assim, porta, janela, cadeira, paisagem urbana, que tem bastante linhas, assim, vocês vão entender essa questão de profundidade e vão entender que existe esse padrão de linhas paralelas em contrapartida com linhas que vão para um mesmo local, tá? Então, perspectiva, ela pode ser, do ponto de vista da matemática, ela pode ser muito chata, mas do ponto de vista intuitivo, é muito legal. E quando você começa a aprender isso cada vez mais, vai ficando mais fácil essa leitura do ambiente ao redor, aí você fala, pô, show de bola, eu consigo desenhar qualquer coisa, tá? E, inclusive, para alegria de vocês, um dos caras mais fodões, assim, de perspectiva, ele se chama Ernest Watson. Esse cara, ele tem um livro que eu até dei uma olhada, ele não tem a tradução no português. Ele tem um livro que é Como Usar a Perspectiva Criativa, ou How to Use Creative Perspective, tá? Ele menciona o seguinte, que você precisa sentir no subconsciente, o cara vai muito longe, ele fala, você precisa conseguir sentir no seu subconsciente se a linha tá indo ou se ela tá vindo quando você vai desenhar. E aí você consegue de forma intuitiva transcrever aquilo que é 3D para uma página em branco 2D. Então, assim, vai ter vários momentos nos estudos de vocês que vocês vão estar fazendo um exercício e vão quebrar a cabeça, vão falar assim, putz, não achei, não entendi. Outros vocês vão conseguir. E nesses que vocês vão conseguir, gente, o prazer é inigualável. O prazer é assim, tipo, nossa, eu saquei como é que funciona isso. Então, assim, é melhor entender a dinâmica da perspectiva, assim, acertar a direção, mesmo esboçando, né, de qualquer jeito. Não usem régua, gente, eu chibatar para quem usa régua, tá? Treinem bastante retas assim, a mão livre e treino de observação de inclinação. Se a linha é reta, parece bobo isso, mas se você tiver uma janela ou uma porta ou qualquer coisa que estiver na sua frente agora, tente olhar e fazer uma análise se aquilo é uma linha reta ou inclinada. Isso faz tanta diferença, né, na perspectiva que vocês nem fazem ideia. Vamos para os erros comuns. Erros comuns de perspectiva. Deixa eu beber um gole de água, gente. Tá tudo certo aí com vocês? O nome do autor é Watson. Watson, com W. Ernest Watson é o nome dele.
Erros comuns de perspectiva. Mas esse livro que eu mencionei, gente, ele é uma perspectiva mais avançada, tá? Ele não é perspectiva básica. Se você quiser comprar um livro de perspectiva básica, que eu recomendo, se você não entende nada de perspectiva e quer começar um estudo desde o início, procure livros mais didáticos, assim. Esse é um cara que talvez ele tenha livros mais iniciantes, mas esse que eu mencionei, do subconsciente, é um negócio que vai mais além, tá? Talvez você não entenda muito se estiver começando. Um dos erros que eu elenquei aqui erros na questão de perspectiva, tá? Que bom que tá tudo ótimo, galera. É você achar que não precisa dela. Isso é um erro comum quando a gente está começando a desenhar e começando a pintar. Você fala, eu gosto de pintar aqui uma paisagem, eu vou pintar essas árvores aqui, para que estudar perspectiva? Mas, gente, pensem assim, ó. Eu vou até desenhar, ó, nem ia fazer esse croquis, mas vou fazer aqui, ao viver cores. Você tá lá num quadro, vamos ver se vai ficar bom assim. Você tem lá um quadro. Eu vou desenhar uma estradinha, né, com umas árvores. Ixi, acho que não ficou muito, deixa eu desenhar mais forte aqui. Né? Aí você tem lá uma linha do horizonte, vamos dizer que ela seja aqui. Linha do horizonte. Aí tem uma estradinha no meio, né? Gente, a estradinha, se você não fizer ela assim, ó, abrindo, porque isso vocês anotaram no começo, né? Vocês anotaram no começo que tudo que tá perto aumenta e o que tá longe diminui, certo? E aqui, vamos dizer que aqui seja o ponto de fuga, ó. Aqui você consegue fazer toda uma carreira de árvores, se você quiser, né? Respeitando a altura e o tamanho conforme os pontos de fuga, assim. Então esse negócio é tão útil, gente, é que nem as ondinhas do mar, né? Você vai fazer um mar, ou vai fazer um mar que tem um monte de barcos. O barco que tá mais próximo, você obrigatoriamente tem que fazer ele grande. E o barco que tá lá longe na linha do horizonte é só um barquinho de nada, um barquinho pequenininho, porque isso faz muita diferença no plano bidimensional, você representar isso. Por exemplo, esse lápis aqui, ó, ele tá do tamanho da minha cabeça, certo? Aqui, ó, porque ele está na frente. E esse lápis é muito pequeno em relação à minha cabeça. Eu vou colocar ele do lado da minha cabeça, ó. Olha que diferença, gente. É muita diferença, mas isso é muito útil para desenhar. Agora eu vou colocar ele longe, ó. Olha como ele ficou pequenininho. E ele nem precisa estar tão longe para ficar tão pequenininho. E nem precisa estar tão distante de mim para ele ficar gigante. E é por isso que perspectiva é um negócio muito sutil. Às vezes você faz uma árvore errada na sua paisagem e o nosso cérebro, quando vai interpretar a imagem, fala, tem alguma coisa de errado. Algo está errado nessa imagem. Então, a próxima vez que vocês forem fazer uma paisagem, pensem assim, poxa, essa casinha está próxima, ela é grande. Ah, não, aquela casinha está lá longe, eu vou ver só o telhadinho dela, uma manchinha dela. Você não precisa nem desenhar, detalhar aquela casinha que está longe. Você só faz uma representação dela, porque na vida real a gente não consegue detalhar o que está longe. Essa é uma dica muito top de pintura, gente. Quando vocês forem desenhar a paisagem, o que está muito distante, você jamais vai fazer aquela florzinha detalhadinha do jeito que você fez com aquela flor que está próxima de você. Você tem que dar uma ideia de algo que está longe, mas jamais detalhar aquilo ou deixar aquilo do mesmo tamanho do que algo que está perto, tá? Isso aí são erros básicos. Outro erro comum de perspectiva. Achar que você vai aprender sem desenhar pensando na perspectiva, só pela intuição. Na verdade, começa assim, você começa meio que a intuição com técnica junto, sabendo, por exemplo, essa regra do grande e pequeno, né, nas distâncias, e você precisa praticar. Vai ficar super intuitivo isso se você praticar muito. Se você não praticar nada, você vai ficar dependente eternamente do famoso ponto de fuga que ninguém quer nem saber, mas que ele é seu aliado, tá? Então, assim, façam isso de desenhar ao ar livre, de desenhar cômodos da casa de vocês, de tentar desenhar uma paisagem assim ao vivo, ou numa foto mesmo, e pensar, gente, você tem que desenhar pensando assim, por que isso tá pequeno? Por que essa sombra projetada aqui tá desse jeito? Aqui, por exemplo, eu tô com várias luzes ao mesmo tempo, eu tenho várias sombras projetadas aqui, meu cérebro fica, meu Deus, aquela confusão. Quem me segue no Instagram faz tempo sabe que eu tô sempre publicando luz e sombra, tá? Então, vamos lá. Terceiro erro comum de perspectiva é você não levar em conta observador. Gente, outra dica muito legal. Lembra aquele XYZ que eu fiz?
que era o X assim, o Y aqui, e o Z seria algo assim, atravessando, que seria o que dá profundidade. Esse negócio de profundidade, sempre pensem que o Z é como se fosse o observador. Então, eu aqui tenho uma visão daquela mesa que está lá, no canto do meu ateliê, que vocês não estão vendo. Se uma pessoa que estiver em outra posição aqui do ateliê for desenhar a mesma mesa, é completamente outra perspectiva. Então, o que resume a palavra perspectiva? Tem até um autor que eu gosto muito que se chama Steve Houston, que ele tem um livro de desenho sensacional. Steve Houston, ele é professor de várias art academies aí mundo afora. O cara é top, top, top de desenho. Eu tenho até alunos que têm livro dele já, mas também não tem em português, tá? O Steve Houston, ele fala o seguinte: toda vez que você pensa em perspectiva, você tem que pensar posição. Que posição que eu tô? Porque se eu sentar no chão aqui e for desenhar a mesma mesa, eu vou ver outra mesa. Eu vou ver partes da mesa que eu não tô vendo aqui agora de pé. E se eu for subir numa escada e olhar as coisas de cima, eu vou ter totalmente outra posição e, portanto, outra perspectiva em relação àquele desenho. Sempre imagine, eu falo do raio laser, vocês vão dar risada. Imagine raios laser saindo dos seus olhos, assim. Uma são os raios de pontos de fuga que saem do sol, mas dos seus olhos também saem raios, que é como se você conseguisse desenhar aquele Z, que representa a profundidade, com os seus olhos, e você cruza o ponto dos seus olhos, que seria um ponto de fuga também, com as coisas que estão na sua frente, você vai conseguir entender melhor como funciona a dinâmica daquele desenho. Por que é 3D, gente, tridimensional? Porque geralmente são 3 pontos de fuga, tá? Ai, meu Deus, eu preciso achar todos os pontos de fuga para conseguir começar um desenho com perspectiva? Não, que nem eu falei durante toda a aula. Você consegue entender isso de forma intuitiva, consegue usar um ponto de fuga ou outro, mas vocês vão perceber que se vocês praticarem em algum momento, vocês vão identificar sozinhos o ponto de fuga, que às vezes não está dentro do seu papel, às vezes está fora, ok? Vamos lá, vamos seguir com os erros. Não fazer o cheque da inclinação. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar um livro aqui. Eu vou até pegar o livro que eu acabei de mencionar antes que vocês perguntem. Ó, esse livro que eu falo, ó, Figure Drawing for Artists, do Steve Houston. Eu vou pegar esse livro aqui e vou mostrar pra vocês. Pra vocês vai ser muito fácil, porque a tela aqui ela já dá as coisas bidimensionais. Se vocês estivessem ao vivo falando comigo, seria mais difícil. Mas, por exemplo, eu tô segurando esse livro assim. Vamos dizer que você quer me desenhar. Você vai desenhar eu e você quer desenhar esse livro aqui. Isso aqui eu vejo muita gente errando nessa parte, tá? Vocês conseguem reparar que essa linha aqui, ó, tá em essa linha aqui e essa linha aqui, elas são paralelas? Essa linha e essa linha, elas jamais vão se encontrar no infinito. Elas vão seguir retas, paralelas para sempre. Já, vou erguer um pouquinho aqui, essa linha aqui, ó, e essa aqui de baixo, vocês conseguem perceber que ela tá abrindo essa aqui e essa aqui também tá abrindo? E elas vão se encontrar em algum ponto, ó, em algum momento elas vão se encontrar, porque se elas estão indo essa nessa direção e essa nessa direção, é porque em algum momento vai existir um ponto de fuga, ou vanishing point, que eu falei pra vocês antes. E não necessariamente você precisa saber onde é que ele tá, mas só o fato de você saber que essa aqui tá convergendo e essa aqui tá indo pro mesmo lugar. E por que elas estão fechando para trás, gente, não para frente? Porque essa parte aqui é maior. E por que ela é maior? Porque ela está mais perto de você. Gente, não funciona? Funciona super. Vocês estão conseguindo entender? Aqui é maior porque é mais perto. Aqui, por mais que seja a distância só de um livro, gente, não importa. Muda muito a questão de tamanho. Então, essa parte é menor. Essa linha é paralela com essa, tá? E essas aqui não, ó, são linhas inclinadas que elas vão se encontrar em algum momento, tá? Então, a próxima vez que vocês forem desenhar uma pessoa com um livro na mão assim, vocês vão reparar essa questão de linhas paralelas e vão me agradecer e vão falar assim, graças a Deus, a live da salvação, da libertação, que fez eu entender um pouco de perspectiva e não cometer erros comuns que prejudicam o desenho e principalmente a pintura de paisagens, mas pintura de pessoas também, tá, gente? Quando eu falo em cubo, vocês sabem que quando eu fiz aquela aula de planificação, deixa eu ver até se eu tenho um croquis aqui. Ó, isso aqui eu usei na aula de planificação, ó. O rosto é um cubo, ó, né? É como se fosse um cubo. Então é tão importante desenhar um cubo 3D quanto respirar se você for um desenhista ou um pintor.
Item 5, gente, porque faltam só, acho que 10 ou 15 minutos para terminar e eu quero falar tudo que eu tenho para falar para vocês. O que você pode fazer para melhorar a perspectiva dos seus desenhos? 1. Faça as pazes com o ponto de fuga. Chega desse esquema emocional. Eu não entendo isso. Eu não gosto de matemática. Eu já tive essa aula e não gosto. Gente, chega de não gosto. Se você gosta de desenhar, você gosta até do ponto de fuga. Que agora você já sabe que é o sol, que são seus olhos, que são as coisas, que tudo que é 3D tem 3 pontos de fuga. Mas dependendo da posição do observador, 2 já é o suficiente, às vezes 1. Então, assim, é claro que em uma live, aqui em 40 minutos, 50 minutos, eu não vou conseguir explicar para vocês tudo o que acontece com o desenho de perspectiva. Que nem eu falei, ele vai muito além. Mas o que eu quis foi, e o que eu tô fazendo, ainda não terminou, né? É fazer vocês pensarem, assim, do ponto de vista da perspectiva. Por que eu preciso da perspectiva para o meu desenho e para minha pintura? E isso é muito importante e vai transformar a arte de vocês, tá? Então, assim, onde é que eu estava aqui? Faça as pazes com o ponto de fuga. Outra coisa que você pode fazer para melhorar a perspectiva dos seus desenhos. Pense de forma mais técnica quando for desenhar. Desenho não é só emoção, é o que eu falo. Você une a parte técnica com o que você quer realmente pôr no papel, sentimento, emoção, uma ideia, uma imagem, uma história, qualquer coisa que seja, mas você vai conseguir fazer isso mais facilmente se você tiver os instrumentos corretos a seu favor e principalmente se você tiver uma observação apurada, um olho de desenhista que eu falo, né? Então, assim, é um mix, né? É como se você só conseguisse caminhar com a perna da técnica junto com a perna da emoção, né? Com as duas você consegue sair andando pra frente, senão vai ficar meio... Você consegue até andar pra frente, mas você vai precisar de uma muleta, em algum momento ele vai te fazer alguma falta, tá? E vai ficando, sim, mais intuitivo. No começo, a gente estuda perspectiva e parece um tapa na cara, assim. Você fala, ai meu Deus, não consegui nem fazer um cubo em 3D. Dica pra vocês fazerem em casa, pra vocês começarem a praticar. Peguem assim, ó, deixa eu ver aqui, assim. Começa a fazer esse exercício em casa, despretensiosamente, assim. Faça uma linha e aí coloca um ponto de fuga em qualquer lugar da linha. E aí começa a traçar um monte de linhas, assim, como se esse ponto de fuga fosse o raio do seu sol, né? E tenta ver se você consegue fazer formas geométricas com base naquilo, tá? Apenas tentem, assim, vocês vão ver que vocês vão conseguir descobrir uma série de formas, assim, ó, por exemplo, aqui, fiz esse aqui. Vocês vão descobrir uma série de formatos e isso vai facilitar o seu cérebro na hora de interpretar uma figura 3D. Ai, meu cavalete tá caindo aqui. E aí depois tentem com 2 pontos de fuga. Vamos ver se eu consigo aqui e aqui. Vocês vão fazer literalmente isso, ó, um monte de linhas que não são paralelas, elas vão cada um para um lugar do universo e comecem a cruzar elas entre si. Vocês vão ver que geometria é um negócio que pode ser mais legal do que parece, tá? E aí tenta encontrar alguma forma geométrica que você queira representar, né, com esse gráfico, assim, com esse negócio, sabe? Então tentem começar a fazer linhas que são paralelas, por exemplo, assim, ó, né? Vocês vão perceber que coisas vão se formando. Coisas vão passar a existir, assim, no seu mundo, no seu desenho, e isso vai facilitar muito o seu raciocínio de perspectiva, tá? Então é isso. E lembrem do que tá mais perto é maior. E isso é tão importante que quando você vai desenhar um rosto, por exemplo, gente, se eu tô aqui no ponto 0, quem é meu aluno sabe, ponto 0, queixo paralelo ao solo, tá? Frontal, posição frontal. Se eu faço isso, ó, se eu ergo assim, ó, o meu queixo, só pelo fato dele estar mais próximo de você, olha só a diferença, eu tô aqui, tá? E eu faço assim, ó, ele avança no plano tridimensional, o Z vai lá pra frente, ele avança. Ele vai ser maior do que minha testa, e minha testa vai diminuir, porque ela tá levemente pra trás. Se eu fizer o contrário, fizer assim, ó, a minha testa vai ficar um testão, e o meu queixo vai ficar menor, simplesmente pelo fato dele estar um pouquinho para trás no plano tridimensional do que a minha testa, ok? Isso é básico, mas é importante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que eu tenha sido didática o suficiente para abrir a cabeça em alguns aspectos, para vocês entenderem que perspectiva não precisa ser um negócio difícil, penoso, que aos poucos, aos tempos, vocês vão dando mais atenção para isso e vão percebendo nas próximas obras, nos próximos desenhos, o quanto isso faz diferença, tá? É nítido quando a gente olha um desenho,
a gente percebe se ele tem profundidade ou não, né? Não são só as linhas e tal, o ponto de fuga é questão de sombreamento também, mas o sombreamento tem o ponto de fuga envolvido, que nem eu expliquei. Então é bastante informação que eu joguei para vocês hoje, mas se vocês praticarem vai dar super certo. Eu tô aqui à disposição por caso vocês precisarem. Essa live não vai ficar gravada, ela vai direto pro curso de desenho. Então se você quer reassistir ela vai estar lá no curso de desenho Aprenda a Criar. Gente, meu curso de desenho, quem pergunta, é para iniciante. Tem gente que me pergunta assim, eu não sei se eu vou fazer seu curso porque eu não sei desenhar direito ainda, mas a ideia é justamente essa, é para você que está começando, você começar a se engajar ali, entender um pouquinho o começo das proporções humanas, como funciona a questão de mentalização, de olhar de desenhista, que é fundamental. Essa questão da perspectiva ser intuitiva tem muito a ver com isso, com você olhar um objeto ao vivo e saber se aquela linha é vertical ou se aquela é uma linha de um ponto de fuga. Então eu espero que tenha sido útil essa live para vocês. Já vai acabar daqui, acho que